Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área com meu parceiro Max Miller Costa e hoje um torcedor do Santos Futebol Clube. Uma honra receber o torcedor do Santos aqui, Brian, o conhecido como Polonês. Dá um alô pra galera aí, né? Um santista no canal Mais 10. Fala aí, menos de galera. 80 anos. Menos de 80 anos, viu, galera do Mais 10? O santista de menos de 80. Tá difícil, galera, tá difícil. Boa noite pra todo mundo aí. Veio no ótimo beleza? momento do Santos ao A canal, galera, né? olha que fria, hein? Que fria que esses parceiros aqui me colocaram, hein? Me trazendo no programa. Em zona de Em rebaixamento. zona de rebaixamento, perdendo pro América. Aniversário do rei. Que é isso, hein? Vai matar o rei do coração. Vai matar diz- o rei do coração. Como diz o rei. Milton Leite, que fase, meus Que amigos, fase. que fase. Depois eu vou te perguntar uma coisa que talvez pode ser um pouco assustado, mas depois no final do vídeo mais, né? Quando for falar do Santos. Galera, vídeo para falar da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Pra 3-3 do Brian. Vamos aos resultados e os comentários breves das partidas, porque no sábado tivemos a vitória do América Mineiro em plena Vila Belmiro por 2-0. Juventude 0, Ceará 0. Tivemos a vitória da molecada lá de Xerém pra cima do Flamengo por 3-1 pro Fluminense. Grande vitória do Fluminense contra o Flamengo. Fortaleza 3, Atlético Paranaense 0. Libertadores, tô chegando, hein? Torcedor do Fortaleza falando isso pra Liberta. Tivemos a vitória do Atlético Mineiro pra cima do Cuiabá. O Galo bem perto do título brasileiro. Agora o Bivem, Galo. 2-1 Atlético. Bom jogo para Internacional 2, Corinthians 2. O São Paulo, primeira derrota do Rogério Ceni, RB Bragantino 1, São Paulo 0. O Bahia vai vencendo a equipe da Chapecoense, resultado que é péssimo para o Santos, né? O resultado da partida, o resultado final desse jogo você vai ver aqui em cima. Não se esqueça, o resultado final de Bahia e Chapecoense. E a rodada se encerra hoje com as seguintes partidas. O Atlético Goianiense enfrenta o Grêmio em Goiânia. E o Palmeiras pega o Sport. Galerinha, falando sobre a briga pelo título. Acabou? O Atlético é campeão brasileiro de 2021 ou ainda não? Pode falar, Brian. Tá com a mão na taça. Apesar do Palmeiras e do Flamengo aí com jogos a menos, né? O Flamengo pode encostar, mas tem os confrontos diretos, né? O Flamengo e Atlético ainda jogam, um jogo aí de 6 pontos. Na minha opinião, o Atlético com a mão na taça, com tudo para colocar a outra mão aí antes mesmo do término do campeonato. Eu acredito muito que 50 anos, né? 50 anos. Quando conta 50 anos, até pode voltar a ser bi. 50 anos aí, eu acredito entre Galo, Palmeiras e Flamengo, vamos no Galo, né? Uma perguntinha rápida pra você. Se fosse o Corinthians com a mão na taça, tinha perigo de ficar sem a taça? Ou... O Corinthians com a mão na taça, É. não ia ter taça. Já tinha sumido a taça. Galera, falando da vitória do Galo, aí o Galo venceu de virada o Cuiabá por 2-1, né? Num lance bizarro do Natan, que foi recuar a bola pro goleiro Gol bizarro. Everson, gol contra bizarro, mas o Atlético tá com sorte de campeão, né? Um minuto depois o Hulk foi lá e empatou 1-1. E depois, ainda no final do primeiro tempo, o Jair garantiu a vitória do Galo de Cuca, que tá a 13 pontos sobre o Flamengo, tem um jogo a menos, o Flamengo tem 3 jogos a menos, e no sábado eles se enfrentam no Maracanã. Já o Flamengo foi enfrentar o Fluminense e um jogador lá da base do Fluminense, como que é o nome dele, Max? Fale um pouco sobre ele, o que ele fez no John jogo ontem? Kennedy. Só fez 2 gols só? Cara, ele tremeu ontem no jogo. Fez 2 gols. Ele fez 13 gols contra o Flamengo. 11 na base e 2 no profissional ontem. Os meninos de Xerém não tremem pro Flamengo. E o Flamengo começou a sentir a pressão, será? Ontem o Flamengo com bastante desfalques, né? Não tinha Rascaeta, não tinha Gabigol, não tinha Bruno Henrique, mas o Flamengo jogou mal, né? E aí, como sempre, depois no final do jogo, o Renato deu aquela chorada básica, o Renato adora ficar aquela choradeira dele. Mas, Renato, a gente não esqueceu, não. Quando estava no Grêmio, você falou que com um time de 200 milhões você ganhava tudo. É verdade. Vai ganhar no Flamengo também, Renato? Você tá na final da Libertadores. Inclusive, saiu uma reportagem falando sobre isso, hein? Ó, galerinha, ó, não tem muito o que falar aqui em Juventude 0, Ceará 0. Foi um jogo fraquinho, viu, É o galera? O Juventude foi melhor no jogo, jogo mas... morto da rodada, Isso. né? O Inter com o Corinthians, né? A gente falou sobre roubo de taça aqui, né? Inter 2, Corinthians 2. O Inter saiu ganhando, tomou a virada. O Inter conseguiu o empate no finalzinho.
E o Silvinho, Brian, muito criticado. Você acha certo essas cobranças em cima do Silvinho? Você acha que ele não é treinador para comandar o Corinthians? O Silvinho, quando foi contratado, eu até achei assim, uma má contratação, sabe? Falei assim, o cara auxiliar, né? Nunca pegou um time assim como treinador mesmo para desenvolver um trabalho. O Corinthians estava numa situação ruim na época, né? Tava ali um time travado, um time que não ganhava, não tava bem o Corinthians. Eu falei, eu acho que não vai dar certo. E o cara conseguiu dar uma alavancada, assim, algumas rodadas no Corinthians. Chegou a ficar em sexto lugar, né? O Corinthians ali. Tá brigando por G4, né, brigando gente? por G4. Brigando por G4. Aí perde um jogo, perde outro, vai mal numa escalação. Não é culpa do Silvinho, entendeu? Não é a culpa dele. Eu acho que um treinador, para chegar num clube grande, pegar um clube do tamanho do Corinthians, com a história que o Corinthians tem e com os jogadores que estão lá, não é assim, vai chegar e já vai dar resultado. Eu até acho que ele foi muito bem, que com as contratações que o Corinthians fez recentemente, ele pôs os caras para jogar. Falou, vocês vieram, vocês são jogadores já consagrado, tanto no Corinthians, o Roger Guedes também, por onde passou, jogou muito bem, pôs para jogar e os caras deram resultado. Então, o Corinthians hoje tem mais jogador do que um treinador, isso é fato, mas não por culpa do Silvinho, né? Ele está pegando agora o Corinthians, um clube grande, para desenvolver um trabalho, acho que mais de recuperação do que uma temporada, para desenrolar uma temporada. Então eu acho que é uma pressão meio que injusta em cima do Silvinho, sim. O Fortaleza venceu o Atlético Paranaense por 3-0. O Fortaleza tá na Libertadores, galera, de 2022? Tá pelo menos na pré-Libertadores, tá. Pelo menos na pré, com certeza. Vai brigar pela vaga direta, mas na pré-Libertadores. Tá. E tô torcendo pro Fortaleza classificar assim, merece. De forma direta. Tem que ver o seguinte, né, cara? Tem que ver se ano que vem vai representar, né? Porque uma coisa, cara, é você fazer um bom campeonato brasileiro e conseguir a vaga. Outra coisa é você jogar uma Libertadores, né, cara? Libertadores não é fácil, não é de qualquer jeito que você joga ela. Mas você vê o Santos, né? O Santos na última Libertadores. Mas o Santos tem camisa, com né? o time que o tem. Santos tem camisa. Mas o fator camisa pesa nessa hora. Se o Fortaleza continuar o trabalho, continuar a forma como vem jogando, é um time aí que no médio prazo, pode até ser no curto prazo, vai conseguir, assim, vaga para Libertadores com uma certa frequência, pode ir muito bem na Sul-Americana também. O pior que pode acontecer pro Fortaleza, se for desclassificar, se for mal na Libertadores do ano que vem, é ir para uma Sul-Americana com grande chance de chegar na final. Jogando esse futebol, com essa sequência que tem de trabalho desde do Rogério Ceni, melhorou ainda mais com esse novo técnico aí, né? Eu acho que a realidade do Fortaleza hoje é essa. Aproveitando para falar de Sul-Americana, de Fortaleza, vaga parecida, vamos falar do RB Bragantino, que é o time que faz uma baita campanha na Sul-Americana e tá fazendo um grande campeonato brasileiro, venceu o São Paulo por 1-0, né? É o time que não treme contra time nenhum do Brasil. E tá mostrando isso na ganhou de todos os paulistas, só do São Paulo ganhou 2 vezes nesse Brasileirão. Exatamente. Vitória importante, já o São Paulo de Rogério Ceni conhece sua primeira derrota, são 3 jogos, um empate, uma vitória e uma derrota, e o São Paulo para ali nos 34 pontos. E aí, torcedor tricolor, a briga do São Paulo é por Libertadores? É por pré-Libertadores? É por meio de tabela? É por rebaixamento? Pelo que o São Paulo briga? Eu acho que primeiramente sair, se livrar de vez da zona do rebaixamento e depois buscar ali, né, se firmar dentro da Sul-Americana, se firmar, tentar buscar o G9 ali, se tiver G9. Eu acho que a briga do São Paulo é essa, cara. Primeiramente, se livrar da zona do rebaixamento. Certo. Agora, galera, antes de poder chegar no assunto principal hoje, com a presença do Santista aqui, deixar ele falar do Santos Futebol Clube, palpites para os jogos de hoje do Brasileirão, galera. Palmeiras e Sport, quem ganha? Palmeiras. 3-0 Palmeiras. 2-1 Palmeiras. Certo. Teremos também Atlético Goianiense e Grêmio. Quem leva? 1-0 Grêmio. 1-1. Lembrando que se os resultados forem vitória do Grêmio e vitória do Sport, o Santos cai para penúltimo no Brasileirão. Caramba, hein? Penúltimo. Vamos falar do Santos, que perdeu na Vila Belmiro pro América por 2-0. A palavra é sua, Brian. Faça uma análise dessa partida e essa situação triste.
O cara, ele disse que o problema do Santos não é bola, e sim psicológico. Você concorda? Concordo. Bola para permanecer na Série A o Santos tem. Tem um grupo capaz de ficar na Série A, né? Que é hoje a nossa taça é a permanência na primeira divisão. O problema é quando um time chega nessa situação. O Santos chegou nessa situação e agora o psicológico pesa demais. O time precisa ganhar, para ganhar precisa fazer gol, e aí começa aquela coisa toda de como vamos fazer o gol. Quem vai fazer o Vila gol? Belmiro parece que não existe mais, né? Nem na Vila o Santos vai se impor mais, né? Tá difícil, tá complicada a situação do Santos, né? Começou lá no começo do ano com vários jogadores importantes aí que saíram, precisou vender. Não trouxe ninguém. Não trouxe jogador à altura, não trouxe ninguém. Foi com o time que veio do ano passado, né? E aí tá aí o resultado, tá aí a consequência disso, né? Vendeu Pituca, saiu o Luan Pérez, o Lucas Veríssimo, a defesa do Santos se desmontou. Se não fosse São João Paulo, estaríamos já em último colocado há muito tempo, né? Essa é a verdade, porque depender do Marinho, do Sanches, o Santos tá não, o Sanches é um morto no time, né, cara? Não dá, com o Sanches não o dá, Santos tem que ir pro banco, já foi. Ô, Brian, entendeu? E a sequência do Santos é difícil, né, cara, agora, né? É só Fluminense, né, embalado com a vitória do Flamengo. Palmeiras. Tem o Atlético Paranaense antes. Atlético Paranaense na Arena. Palmeiras na Vila. Bragantino. E só o time que não perde pros paulistas, o RB Bragantino. Ô, Red Bull, ó. Santos, Red Bull, tá? Não tem dinheiro pra comprar o peixe? Vamos lá. Bragantino, Santos. Você acha que nesses 4 jogos agora o Santos faz quantos pontos, na sua opinião? Cara, se fazer um 7, acho que já tá bom. Bom, a matemática, depois do jogo contra o... Foi o América agora, e anterior ao América foi o Sport, né? A matemática era ganhar os jogos em casa. Ganhando os jogos em casa, 45 pontos atingia ali, se livrava do rebaixamento. Já perdeu. Mas na já sua perdeu, opinião, já desses perdeu 4 jogos agora, quantos pontos o Santos faz? Bom, 3 no Fluminense, eu postei na vitória do América. Sem deixar o coração falar mais. Eu vou apostar. Impossível não ser clubista nessa hora. Eu vou ser bem realista. Eu acho que o Santos tem mais chance de ganhar do Fluminense em casa e do Furacão lá na Arena da Baixada. O Palmeiras, é uma pedra no sapato, não é de hoje. E o RB também. Então, são 4 jogos, né? São 12 pontos em disputa, né? No mínimo 6 pontos, contando com um empate entre Palmeiras com Deus, com as orações, tudo. Mas eu acho que nesses confrontos, pelo menos uns 6 pontos o Santos tem que fazer. Se o Santos não ganhar do Fluminense quarta, Brian, o cara ele é demitido? Acho que ele sai? Acho que a última oportunidade dele é quarta. Ele sai. Se não ganhar na quarta, ele já viu que a vaca foi pro brejo e ele mesmo vai pedir pra sair. Aí talvez aí, ó, galera, ó, se perderem o Carille, Brian assume com a metade do salário do Carille. Com a metade? Eu vou lá. A metade da metade eu tô lá. Morar em Santos, né? Só não pode cair, né? Porque senão vai ter que mudar de Santos. Vai ter que mudar de Santos, porque aí o bicho pega lá. Aí vai ficar marcado. O bicho pega lá. Nossa, é complicado, viu? Santos, mas ó, não é de hoje, a consequência chega, né? Má administração. Temos vários exemplos aí. O a Cruzeiro. Conta chega, né? A conta chega. O Internacional, o Cruzeiro, o Corinthians, o Atlético. Vários times aí grandes que caíram aí. Não vai ser um jogo contra o Fluminense, contra o Palmeiras que vai rebaixar o Santos, não. Não vai ser isso aí, não. É o todo. Vem lá de trás, né? Essa situação delicada do Santos Futebol Clube, nosso amigo Brian aqui, que veio num domingo, talvez ele não esteja tão feliz, talvez gostaria de falar do Santos lá nas alturas, né? Mas infelizmente. Gostaria de ter falado do Santos no ano passado, quando chegou na final, né?
É, da mas Libertadores, esse canal não aí estava tá vendo? no ar. Porque Aí, não tava ó. no ar ainda, infelizmente, não tava no ar. Que Mas é é isso aí. Mas, ó, ele voltará aqui, independente da situação do Santos, hein? Voltarei, Aliás, voltarei. até com o papel para ele assinar contrato, porque se ano que Voltarei. vem o canal continuar e deve continuar com muito grande, Vai, ele será o comentarista oficial da Série B falando do Santos Futebol Clube. Então ano que vem, brincadeira. Você tá vendo? ele Eu vai- me demito, já me demito. Ele Já vai me vir demito. comentar sobre a Série B. Jogos contra Já me Cruzeiro, talvez Vasco. Grandes entre clássicos da entre Série B. outros. Que é isso? Que situação chegou o futebol brasileiro, hein? É... Galera, é isso aí. Esse foi o Mais 10 Futebol Clube falando aí sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, 28ª rodada. Galão perto do título, a briga da Libertadores, a briga no meio de tabela e a zona do rebaixamento, que infelizmente tem o Santos Futebol Clube ali. Um gigante do futebol brasileiro correndo um sério risco de ir para a segunda. Até a próxima, meus amigos. Um abraço, até a próxima. Obrigado, Polonês, aí Inscreva pela no canal. participação. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Valeu. Mais 10 Futebol Clube, seu canal de esportes do YouTube. Valeu!